Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Primeiro culto de oração do ano de 2023. Que bom ver que os irmãos sentiram o desejo de estar na presença do Senhor nesse primeiro culto. Amém? Aos irmãos que estão aqui pela primeira vez, essa igreja diz: sejam bem-vindos. Vendo o irmão Francisco ali, conversei com ele, um guerreiro do Senhor, sempre fez a obra do Senhor por muitos lugares e está aqui nessa noite conosco. Deus abençoe a vida do irmão, amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Capítulo 30. O pastor Wilson me pediu para trazer uma mensagem e a mensagem era referente a Elias, mas a irmã Graciele ministrou sobre Elias na quarta passada, né? E aí o Espírito Santo me trouxe à mente esse texto desse grande homem de Deus, Davi, sobre um fato ocorrido um pouco antes dele começar a reinar. Então nós queremos ler esse texto com os irmãos. 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiado Ziclag, e haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso, mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levadas presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, até ficarem sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que havia sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque, ó Pai, independente das circunstâncias, nós temos um Deus para buscar socorro. Meu Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso socorro, bem presente no momento da tribulação. Te louvamos e te exaltamos. Obrigado pela tua presença neste lugar. Fala aos nossos corações, para a glória do Senhor, te peço em nome de Jesus. Amém. Texto conhecidíssimo, irmãos, da palavra de Deus, acerca de Davi, esse homem que foi ungido rei, ainda bem novo, mas após a unção dele, não lhe foi estendido um tapete vermelho para ser conduzido ao trono, né? As coisas nem sempre funcionam assim. Então, depois que Davi foi ungido a rei de Israel, ele passou por aquele período de preparação, né? Que Deus trata com os servos dele. Vem momentos de angústia, de dor, vem guerras, né? Tem os obstáculos, às vezes até chegar até aquele lugar que o Senhor destinou para o servo dele. E assim foi com Davi, né? Davi foi ungido rei e o Espírito de Deus apoderou-se dele, né?
e em 2 ocasiões ele relata que ele, cuidando das ovelhas do pai, mata um urso, em outra ocasião mata um leão. E isso ele conta para Saul, a fim de que lhe fosse permitido enfrentar Golias. E ele também enfrenta Golias e o mata. Ele enfrenta, irmãos, grandes guerras, muitas lutas, vence todas as suas guerras, vence todos os seus inimigos. Irmãos, e ele começou a ficar famoso demais, e isso trouxe inveja do rei Saul, e por isso ele foi perseguido, até que ele não pôde mais ficar no território de Israel, porque ele dizia: qualquer hora ainda eu vou morrer pelas mãos de Saul. Então ele decide ir para as terras dos filisteus, e ele vai até o rei Aquis, e faz ali um acordo com Aquis de ficar nas suas terras. Mas ele não quis ficar na cidade de Aquis, na cidade do rei. Então ele pede uma terra, um lugar para Aquis, para ele viver, ele e seus homens com as suas famílias. E é dado a Davi a cidade de Ziclag. E depois essa cidade continuou sendo também uma cidade de Judá, né? E ele então conviveu ali, irmãos, com os filisteus durante 1 ano e 4 meses. Durante 1 ano e 4 meses. Até que começou um embate, uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E nessa guerra, já que Davi já estava próximo ali de Aquis, e havia conseguido ali a confiança, havia conquistado a confiança de Aquis, Aquis também chama Davi: vem comigo e luta comigo contra Saul. E Davi pega os seus homens e também vai ali com Aquis para a guerra. Mas os chefes dos filisteus, olhando para aquela situação, eles se perturbaram e disseram para Aquis: esse homem não pode ir conosco, esse homem é um judeu, ele e os seus homens, chegando lá, eles vão se virar contra nós e vai lutar, ao invés de lutar conosco, vai lutar contra nós a favor de Saul. Então manda ele embora, manda ele embora, não queremos Davi conosco. Então Aquis, irmãos, manda Davi de volta. E o texto que nós acabamos de ler é exatamente quando Davi volta com os seus homens até a cidade de Ziclag e encontra aquela cidade saqueada, queimada, desolada, porque os habitantes daquela cidade, que eram apenas mulheres, crianças e idosos, porque os homens de guerra estavam com Davi. Então, era muito fácil do inimigo chegar, né? Como diz um ditado aqui que nós costumamos ouvir, é mais fácil do que tirar doce da boca da criança, né? Encontrou homens valentes, encontrou uma cidade só com mulheres, crianças e idosos. Então foi muito fácil para os amalequitas, que já haviam saqueado os outros lugares, chegarem em Ziclag e achar aquela moleza toda e saquear também aquela cidade. E quando eles chegam, irmãos, eles já cansados, porque haviam ido muito distante e agora voltaram. Então, 3 dias depois, cansados, talvez com o desejo de entrar nas suas casas, de abraçarem as suas esposas, de dar um beijo nos seus filhos, e contra aquela cidade naquela situação. Então, esses homens, Davi e os seus 600 guerreiros, eles começam a chorar. E o texto aqui nos diz que eles choraram bem alto, até já não terem mais forças para chorar. Então, esse era o estado de Davi com os seus homens, quando eles chegam em Ziclag. Homens cansados,
homens e irmãos que tinham no desejo do seu coração voltar para os seus lares e encontra toda aquela desolação. E quando há um problema, irmãos, tem que achar um culpado, né? Há um problema, tem que encontrar um culpado, né? Já que o chefe era Davi, o líder era Davi, então toda a tropa aponta para Davi como culpado. E a tropa, então, sente que porque Davi era o culpado, ele tinha que pagar o preço, né? Então, eles queriam apedrejar a Davi. Então, Davi, irmãos, estava numa situação muito complicada, porque ele era o líder, e o líder ele tem o peso maior de responsabilidade. Ele estava com os seus homens naquela desolação, mas Davi, irmãos, era um servo de Deus, e Davi, apesar de ser um homem também, e de ter chorado com os outros, e de sentir toda aquela angústia que todos sentiram, a diferença de Davi e os seus homens é que ele era um homem cheio do Espírito e que ele tinha um Deus para quem olhar, ele tinha um Deus para quem pudesse clamar. E Davi então resolve invocar o nome do Senhor. E na última parte do versículo 6, o texto nos traz isto: mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. Irmãos, é um momento no nosso país da igreja buscar o Senhor, se fortalecer no Senhor, né? Nosso país foi entregue agora ao socialismo. Mas, irmãos, a igreja pertence ao reino dos céus. Nós temos um Deus para buscar, nós temos um Deus que vem de encontro às nossas necessidades. Nós podemos, irmãos, lançar todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, aos pés do Senhor. Nós não podemos, irmãos, tão somente chorar. No domingo eu nem consegui vir à igreja, eu estava desolado. Mas assim como Davi fez, ele se fortaleceu no Senhor. Na segunda eu já estava de pé. E eu estava pronto a continuar lutando. Eu estava pronto a continuar adorando o meu Deus. Que o meu Deus, ele vem ao nosso socorro. E nós estamos aqui nessa noite com alegria. Porque o nosso Deus é maior do que tudo e do que todos. Amém? Davi, irmãos, buscou o Senhor. A partir do verso 7, vai dizer aqui que Davi vai até o sacerdote Abiatar, pede dele a estola, o colete sacerdotal. Ele não pede que o sacerdote invoque ao Senhor, mas ele mesmo pega aquela estola e ele mesmo invoca ao Senhor, ele mesmo busca o socorro do Senhor, e ele faz, irmãos, dois questionamentos, né? Ele faz dois questionamentos no verso 8. Devo perseguir essa tropa? Terei condições de alcançá-la? Ele faz dois pedidos e Deus imediatamente responde com três respostas, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele pode fazer tudo muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, né? Deus vai além. Ele pediu duas respostas da parte de Deus, Deus lhe deu três respostas. Então o texto diz: o Senhor lhe respondeu, persegue-a. Ele diz: eu posso perseguir? Deus diz: persegue. Ele pergunta: eu vou alcançar? Deus lhe responde: certamente alcançarás. E a terceira resposta de Deus foi: e recuperarás tudo. E recuperarás tudo, né? Talvez você esteja aqui dentro, nessa condição, né? Dizendo que está tudo perdido, está tudo ruim, está tudo do avesso, nada está de acordo daquilo que você gostaria que estivesse,
né, de acordo com as suas lutas, de acordo com a sua projeção. Mas Deus, irmãos, é aquele que reverte a situação. E talvez o seu olhar humano esteja vendo tudo do avesso, né? E Deus está trabalhando para te trazer bênçãos sem medida. Amém? Eu ouvi uma ilustração um dia do pastor Hernandes Dias Lopes, que uma moça perdeu a sua mãe e ela ficou muito desolada. Então, o pastor vai fazer uma visita para ver se traz um pouco de ânimo àquela irmã. E aquela irmã fazia um bordado e conversava com o pastor. Então, o pastor irmão pega o bordado e vira do avesso e diz: mas minha irmã, você é tão inteligente e está fazendo uma coisa tão feia, né? E o pastor, a moça então desvira aquele bordado, né? E mostra a parte onde o bordado estava sendo feito para ficar perfeito. E ela diz: o senhor não conhece bordado, pastor? O senhor está olhando do lado errado. E ele então diz para aquela moça: talvez você esteja também olhando na perspectiva errada, né? Talvez você não tenha buscado de Deus uma forma correta de olhar, né? Irmãos, às vezes nós olhamos com o nosso olhar humano, mas Deus é soberano e nós precisamos nos fortalecer no Senhor e buscar a direção do Senhor, porque Ele nos faz ver as bênçãos sem medida, que estão talvez tão próximos de nós, mas tão distantes por causa da nossa falta de fé. Amém? Davi, irmãos, então ele reúne os seus homens, 600 homens, e eles vão seguindo até chegarem no riacho, no ribeiro de Besor. E ali, já por estarem tão cansados, 200 homens dos 600 ficam por ali, que já nem conseguem atravessar aquele ribeiro. E Davi continua com 400 homens, seguindo os amalequitas. E Deus proveu que um egípcio, escravo de um dos amalequitas, ficasse pelo campo porque ele adoeceu. Então o Senhor daquele escravo diz: vou deixar esse sujeito aí, ele vai morrer mesmo, né? Só vai me dar trabalho, é só um escravo. E Deus, irmãos, faz com que aquele homem não morra. E ele fica ali por 3 dias sem comer e sem beber. E os homens de Davi encontram aquele moço, levam aquele moço até Davi, eles dão comida, dão água para ele se restabelece, e ele então conta para Davi aonde aquela tropa que saqueou Ziclag poderia estar. Ele conduz Davi com sua tropa até aquele lugar e encontra aqueles homens bebendo, festejando, né, dançando, pulando de alegria por causa das riquezas que eles haviam conquistado. E Davi com os seus 400 homens, mesmo cansados, chegaram naquele acampamento de manhã, e desde a manhã daquele dia até a tarde do outro dia eles guerrearam e venceram e mataram a todos, exceto, diz a Bíblia, 400 jovens que fugiram montados em camelos. Davi, irmãos, traz tudo de volta, traz todos, ninguém morreu, todos os bens saqueados ele traz de volta, e ainda traz outros despojos que os amalequitas tinham roubados de outro lugar. E Davi volta para a sua cidade, muito mais rico do que havia encontrado a sua cidade isolada, muito mais do que havia em Ziclag, Davi trouxe de volta. Por quê, irmãos? Porque ele confiou no Senhor, né? Porque ele tinha um Deus a quem buscar. O caos pode vir sobre a sua vida, mas você e eu temos um Deus a quem buscar. E quando nós, irmãos, encontramos o socorro do Senhor, quando o Senhor nos abençoa, irmãos, nós temos que agir como Davi agiu. Né? Quando Davi volta com aquelas riquezas, ele divide, irmãos, os despojos por igual. Né?
apesar daqueles homens que foram os maus terem dito, olha, os 200 que ficaram para trás não pode receber, como nós vamos receber. Davi diz, não, todos receberão igual, né? E ainda, do que sobrou do despojo, Davi começa a distribuir presentes, né? Para muitos amigos, para muitos conhecidos que ele tinha, porque quando nós somos abençoados, irmãos, nós temos que abençoar, não é? Nós fomos chamados segundo a fé de Abraão, não é? Deus falou para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. É? Nós precisamos ser uma bênção, assim como Davi foi uma bênção. Né? Então, o tema para a mensagem de hoje, irmãos, é a visão de quem ora. Né? A visão de quem ora, a perspectiva daquele que se põe diante de Deus para buscar a sua face. A convicção de quem se coloca de joelhos por uma causa, diante de um Deus que não se pode ver, né? Que Deus não pode ser visto pelos nossos olhos humanos, mas nós sabemos, o servo de Deus sabe, quando ele dobra o seu joelho, ele sabe a quem está buscando, ele sabe a quem está clamando, e ele sabe que Deus pode ouvir, que Deus pode responder, que Deus tem o seu braço forte para nos dar a vitória quando nós buscamos o socorro dele. Então, a visão de quem ora é essa, é a convicção de que temos um Deus que pode tudo e Ele está sempre à disposição. Não precisamos agendar, Ele está à nossa disposição, de dia e de noite, Ele está à nossa disposição para nos socorrer. Mas, irmãos, eu ainda quero fazer um paralelo de Davi com Saul, porque assim como Saul foi ungido rei, antes Saul também, Davi foi ungido, antes, 40 anos atrás, ou um período, né, uns 30 anos pelo menos, ele também havia sido ungido, mas Saul não agiu como Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Saul falhou, né? Saul experimentou também do Espírito e do poder de Deus. Saul também experimentou o favor de Deus quando ele começou a guerrear e também conquistou as suas vitórias. Mas Saul, ele foi um rei desobediente. E o Senhor se afastou dele. O Senhor o rejeitou. O Espírito de Deus saiu de Saul e apossou-se de Saul um espírito mau. Então Saul agora, irmãos, não conseguia mais buscar a face do Senhor. Ele não conseguia mais com que as suas orações fossem ouvidas. E exatamente nessa guerra, quando Davi não guerreia e volta, e Davi então precisa guerrear contra os amalequitas, nessa guerra dos filisteus contra os judeus, quando Saul vê o acampamento dos filisteus, e quando ele sente medo, quando ele é amedrontado por aquela multidão de inimigos, então ele resolve buscar o Senhor. Isso está registrado no capítulo 28, nos versos 5 e 6. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profeta. Saul, no desespero, ele buscou o Senhor. E de todas as maneiras que ele buscou, o Senhor não lhe respondeu. Mas o servo de Deus, que sabe quem é Deus, ele busca o Senhor não responde, ele busca amanhã de novo. Se Deus não responder, ele busca de novo. Se Deus continuar em silêncio, ele busca de novo, porque ele conhece o seu Deus. Mas o coração de Saul já não era assim mais. E quando ele busca o Senhor, e o Senhor não lhe responde,
ele vai buscar socorro em outro lugar, ele vai buscar socorro na pitonisa, né? Vai consultar ali uma pitonisa, uma médium, que ele mesmo, por ordem de Deus, havia matado os médios e aqueles que consultam os mortos. Porque a lei do Senhor não permite. Está lá em Deuteronômio capítulo 18. Deus não permite isso. Irmãos, a diferença do homem de Deus que teme ao Senhor, que sabe quem é o seu Deus, é essa. Ele busca o Senhor e Deus responde. Porque o seu coração está inclinado a adorar, a servir, a obedecer. Ele não vai para lado nenhum. Ele não aceita outro socorro, senão o socorro de Deus. A diferença entre Davi e Saul pode ser, irmãos, a diferença entre nós ontem e hoje. Talvez, irmãos, nós estamos como Saul num dia e como Davi no outro dia, ou vice-versa. E nós precisamos, irmãos, ter o cuidado no coração de não sermos como Saul, de não sermos rebeldes, né? Nós precisamos manter o nosso coração na linha. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa devoção diária. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus diariamente. Nós não podemos viver sem dobrar o nosso joelho, mesmo quando nós estamos fracos, não temos força sequer, às vezes, para ficar sentado num lugar. Nós precisamos olhar para cima, para o nosso Deus, porque de lá vem o nosso socorro. E nós não podemos abrir mão da voz de Deus, do socorro de Deus, da resposta de Deus. O salmista, no Salmo 40, ele faz a declaração: esperei com paciência no Senhor. Deus vai responder, vai. Mantenha a fé, fique firme. A visão de quem teme ao Senhor, a visão de quem serve ao Senhor, a visão de quem adora ao Senhor, é a visão daquele que tem a presença do Senhor na sua vida. Nós somos templos do Espírito. Está escrito em Romanos 8, verso 9 ou 16, na última parte do verso 16, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se nós servimos ao Senhor, se somos templo do Espírito, nós sabemos quem somos, sabemos qual é aquele que habita em nós e sabemos do seu poder, da sua majestade, da sua glória. E nós sabemos que a sua mão é poderosa para se estender sobre nós e nos dar a vitória. Porque a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão agravados. Só quem impede a mão do Senhor de agir e os ouvidos do Senhor de ouvir são as nossas transgressões e os nossos pecados. Isaías 59, 2. Então nós precisamos, irmãos, a partir de hoje, nesse ano de 2023, manter o foco. Estarmos vigilantes, conforme o pastor Léo ministrou aqui para nós com relação à viúva pobre, aquela viúva que não desistiu de fazer a sua petição, mesmo que o juiz fosse iníquo. Ela manteve-se firme, estava lá, perturbou aquele juiz, até que ele falou: não consigo me livrar dessa viúva, até que eu atenda o seu clamor, o seu pedido. Vamos manter o foco, vamos continuar em oração, vamos, irmãos, manter a nossa vida de devoção, de adoração, vamos servir ao Senhor com alegria, vamos adorá-lo com toda a nossa força e com toda a nossa fé, para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Pai, nós louvamos ao Senhor pelos teus benefícios. Tu és o mesmo Deus que ouviu Davi, tu és o mesmo Deus que nos ouve hoje. Tu és o mesmo Deus que está sentado no mesmo trono. Tu és dono, ó Pai, da mesma glória. Tu tens o mesmo poder e o Senhor está aqui neste lugar.
O Senhor está aqui, ó Pai, contemplando as nossas necessidades, contemplando a nossa pequena força, mas também contemplando, ó Pai, a nossa fé. A nossa fé, ó Pai, está no Senhor. Ela pode ser pequena, mas o Senhor sabe. Nós não, ó Pai, negociamos a nossa fé. Nós estamos firmes no Senhor. Nós estamos com os nossos olhos postos em Ti. Nós não desistimos de buscar a Tua face. Meu Deus, nós continuaremos a Te adorar, mesmo em tempos de tribulação, nós continuaremos, porque o Senhor é o único bem que nós temos. Muito obrigado pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje é culto, irmãos, de oração, e alguns irmãos têm o costume de fazer o seu pedido num papel, né? E nós queremos fazer nesse momento uma oração destinada a esse pedido. Eu peço que os irmãos fiquem de pé. Eu não sei se você já colocou aqui o seu pedido, mas você pode fazer ainda, se ainda não fez. Lembrando que Deus é poderoso e Ele está no trono e Ele pode vir ao seu socorro nessa noite. Eu tenho um pedido nessa sexta. E eu não desisto da resposta de Deus. Aliás, a resposta eu já tive, né? Que às vezes Deus responde, mas não age imediatamente. Ele só diz, eu vou agir, né? E no tempo certo Ele vai agir. Amém? Faça o seu pedido. Se você não fez e nem quer trazer, que faça o seu pedido aí agora e coloque o seu pedido na presença do Senhor. Eu tenho um irmão de 52 anos, mais novo, 54, mais novo que eu, 2 anos. Quando ele tinha entre 1 e 2 anos, nós morávamos na roça e ele foi acometido por uma enfermidade. E naquela época, morando na roça, irmãos, era muito difícil, meu pai trouxe ele para a cidade. E naquela época também não havia médicos como tem hoje, há 52 anos atrás, 53. Então meu pai o levou a uma farmácia, porque era um tempo onde os farmacêuticos eram famosos, quase considerados médicos. E meu pai colocou o meu irmão na mão daquele farmacêutico, e ele afastou-se e foi para um lugar à parte, e ele, recém-convertido, ele fez uma oração, para que Deus entrasse com a providência e livrasse o meu irmão da morte. Sabe, irmãos, o farmacêutico deu o remédio ao meu irmão, e meu irmão sarou imediatamente. E nas contas do meu pai, o remédio do farmacêutico é que curou o meu irmão. Mas alguns anos atrás, um servo de Deus, para advertir o meu irmão com relação ao seu relapso, porque ele não estava adorando a Deus direito, um servo de Deus chegou para ele e disse: não foi o remédio que o farmacêutico deu que te curou quando seu pai o levou, quando você estava à beira da morte, mas foi a oração do seu pai que te livrou e te curou. Então, irmãos, Deus pode entrar em socorro na sua vida. Deus pode entrar em socorro independente da situação. Deus é poderoso para nos socorrer, amém? Faça o seu pedido nesse momento, ponha a mão aí no seu coração, mantenha a sua fé, olhe para o Senhor com olhos de fé, aleluias, coloque o teu coração aos pés do Todo-Poderoso. Pai, nós colocamos, ó Pai, cada vida aqui presente, meu Deus, vem em socorro, ó Pai, age, ó Pai, não de acordo com a nossa fé, ó Pai, porque ela é muito pequena, mas age de acordo com a Tua misericórdia, age de acordo com a Tua graça, manifesta, Senhor, o Teu poder, entra, meu Deus, vem com a provisão dos céus, aquilo, ó Pai, que nós não podemos encontrar na terra, o socorro que não há nos homens. Meu Deus, nosso socorro não está da esquerda, nem da direita, o nosso socorro está para cima. Nós olhamos para o alto,
buscamos a Tua presença, buscamos, ó Pai, em nome de Jesus, o socorro do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada petição feita, Senhor, cada pedido aqui, Senhor. Talvez, ó Pai, há pessoas que já nem vêm mais nessa congregação. Talvez, Senhor, tem pessoas que continuam vindo, mas já esqueceu do pedido, ou já esqueceu o que foi pedido. Mas o Senhor, ó Pai, sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, sonda cada petição, meu Deus, e responde. Pai, talvez a necessidade já seja outra, já mudou a necessidade, mas vem de acordo, ó Pai, com a necessidade de cada um, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Age, meu Deus, a favor do Teu povo, que crê no Senhor, que espera no Senhor e que busca no Senhor. Aleluia, o socorro e o milagre. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Quero chamar o irmão Aurélio para